acredito que pensar na gestão e no futuro do patrimônio arqueológico nesse momento signifique mais do que a multiplicação, a qualificação, a ressignificação e o fortalecimento das instituições de guarda e pesquisa e museus em nosso país. Eu percebo que somos capazes de organizar momentos de diálogo, espaços de diálogo entre arqueólogos, museólogos, conservadores e a comunidade envolvida, mas ainda não conseguimos implantar nas nossas rotinas institucionais, nos projetos de arqueologia, esse mesmo diálogo. São raras as instituições e projetos de arqueologia também, que contam com um quadro completo de profissionais de diferentes áreas atuando nos processos de curadoria, pesquisa, conservação e extroversão dos acervos arqueológicos. E muitas vezes ações são definidas e encaminhadas sem a participação direta dessas pessoas que atuam nessas áreas, ou mesmo dos coletivos que poderiam e deveriam ser envolvidos nesse processo. O que tem acontecido, na minha opinião, é que essa realidade frequentemente provoca o desperdício ou uso inadequado dos recursos que já são escassos. Quando eu penso em gestão de acervos, eu penso em guarda institucional, eu penso em conservação preventiva, eu penso em pesquisa e eu penso em extroversão. Pois muito bem, se a gente pensar a gestão dessa forma, a gente entende que alguns dos nossos maiores problemas hoje, as nossas maiores dificuldades hoje envolvem exatamente os recursos para que a gente possa fazer essa gestão, né? A gente tem problemas de administração de recursos institucionais ou nas instituições que são responsáveis pela guarda desses acervos. Nós temos problemas com o número de profissionais disponíveis para fazer esse tipo de gestão, né? Nós precisamos de profissionais da área de conservação preventiva e em várias áreas da museologia destinadas à questão da gestão. E, ao mesmo tempo, nós precisamos recursos também para incrementar a pesquisa, motivar a pesquisa e, obviamente, motivar também a extroversão desses acervos. Eu entendo que, por um lado, nós ainda enfrentamos dificuldades em relação à inserção dos resultados das pesquisas e dos próprios vestígios arqueológicos, das coleções e dos acervos, em relação a uma historicidade da cultura brasileira. E eu acho que ainda enfrentamos esse desafio. Por outro lado, eu acho que é notório também que as nossas instituições enfrentam dificuldades quanto à sua capacitação técnica, às suas instalações adequadas para manutenção e estudo de acervos, e também eu queria destacar a importância das nossas instituições definirem políticas públicas ligadas aos acervos. Então, eu acho que nós ainda contamos com essas dificuldades e que elas se espraiam por todo o Brasil nas diversas instituições. A questão dos acervos arqueológicos, em Portugal dizemos normalmente espólios arqueológicos, é muito importante neste país, porque não há muitos museus nacionais ou regionais com condições para receber os materiais arqueológicos e o número desses mesmos materiais tem aumentado vertiginosamente, em especial por causa da arqueologia urbana, pois em cidades como Lisboa, Porto ou Coimbra fazem-se centenas de trabalhos arqueológicos por ano e alguns deles produzem grandes quantidades de objetos. Na verdade, a situação em Portugal mantém-se num impasse há muitos anos. Houve projetos para a criação de uma rede nacional de depósitos arqueológicos, mas nunca se criou. Eu acho que a dificuldade que a gente tem e as possibilidades de solução é pensar de forma diversificada
no trato, né, no cotidiano de um acervo que é multidiverso, né, que tem múltiplas facetas, né, que tem suportes diferentes, mas que oferece, né, ou que se organiza da mesma forma, no sentido de que o passado ele só pode ser entendido, só pode ser apreendido ou se aproximado a partir do objeto em seu contexto. Acredito que as dificuldades e os desafios da gestão dos nossos acervos arqueológicos realmente nesse contexto de desfuturo são enormes. Aquilo que a gente já vinha sofrendo com falta de espaço, falta de gente qualificada, falta de acessibilidade do público a um material, a um acervo que é patrimônio público, falta de apoio de políticas públicas que sejam efetivas para a gestão desses acervos. Realmente a gente entrou num momento muito preocupante e acredito que todos devemos agora entrar em modo de resistência, né? O principal desafio dos acervos arqueológicos continua sendo o que sempre foi, entender que o acervo arqueológico ele vai além do objeto arqueológico em si recuperado. Acervo arqueológico ele é um conjunto, ele é um contexto. Então, o acervo arqueológico é um objeto recuperado na escavação, são as informações sobre essa escavação, são todos os dados iconográficos que nós temos, desde o pequeno rascunho que a gente faz, o pequeno croquis da situação do objeto no sítio, até a foto digital dentro dele no estúdio. Então, eu acho que é importante que a gente entenda, né, que a arqueologia é uma ciência de contexto e que o acervo arqueológico ele extrapola o objeto arqueológico em si, que a gente tem que lidar com isso de uma forma de gestão, de gerência de acervos, pensando nessa diversidade de suportes que a gente tem que orbitam em torno daquilo que a gente entende como um elemento ou como peça arqueológica. Penso que um dos grandes desafios para a preservação do patrimônio arqueológico reside na integração das áreas que trabalham com esse patrimônio, a conservação, a museologia e a própria arqueologia. E nesse caso, a existência do Fórum de Acervo já é um grande passo, né? O fato de estarmos no 3º evento e de termos um coletivo realmente organizado, né? Uma verdadeira militância a favor dessa preservação. Então é importante que a gente consiga manter o fórum, né, o GT Acervos e a REMAR em permanente diálogo para que as metas que são colocadas a cada ano sejam alcançadas. Podemos pensar também como um grande desafio transformar essas metas que são colocadas pelo campo de pesquisa e de atuação na área da preservação do patrimônio em políticas públicas. Nesse caso, devemos lembrar que estamos vivendo um momento bastante delicado para pensar a política pública na área de educação, cultura e patrimônio, tendo em vista todos os riscos aí aos próprios procedimentos democráticos que embasam as ações nessas áreas. Então, transformar esses anseios em política pública é um dos grandes desafios. Agora, um caminho certamente importante para isso é ampliar a significância desses acervos pensando na sociedade de maneira mais ampla. O que isso significa? A gente conseguir mobilizar também coletivos e movimentos sociais nessa meta, nesse objetivo mesmo da preservação. E para isso, esses coletivos e toda a diversidade que temos representada nesses acervos deve ser comunicada e deve ser chamada também à discussão, né, para a criação de grandes fóruns para pensar essa preservação. E quando falo de movimentos sociais e coletivos, claro que num primeiro momento temos os próprios povos indígenas, que são os legítimos herdeiros desse patrimônio, de grande parte desse patrimônio que a gente estuda e que a gente salvaguarda e comunica, mas também outros coletivos, como por exemplo o povo negro, as comunidades quilombolas, as comunidades ribeirinhas e também os próprios grupos periféricos. Acho que a gente tem também que envolver as comunidades
relacionadas a esses acervos, os povos indígenas, as comunidades quilombolas, a sociedade em geral, porque se a gente fortalece esses laços agora, não importa lá na frente que governo nós vamos ter, que política em relação à cultura que nós vamos ter, essas relações é o que nos farão sobreviver a esse desgoverno e esse desfuturo que nós estamos vivendo. Então, acho que trabalhar na interface com a sociedade, documentando e disponibilizando ao máximo nossos acervos seria uma política, um momento interessante agora para a gente desenvolver isso de uma maneira mais forte. É necessário investir no intercâmbio de pessoas com especialidades diferentes entre instituições, sobretudo a nível regional. Essa interdisciplinariedade, ela, de certa forma, já ocorre em projetos acadêmicos, seja através da parceria entre universidades e instituições, seja em algumas pesquisas, mas ela é inexpressiva ou quase inexistente nos projetos de arqueologia pública ou preventiva, que são exatamente responsáveis por grande parte do acervo hoje em dia encaminhado para as instituições. E nos últimos 20 anos houve um verdadeiro boom da atividade arqueológica em geral, devido a trabalhos de larga escala em ações de minimização de impactos ambientais, em grandes obras como rodovias ou barragens, por exemplo, e em especial, como dizia, da arqueologia urbana, que tem acompanhado a renovação dos centros históricos das principais cidades do país. A questão, aliás, foi relançada recentemente a partir de Lisboa, porque um grupo de trabalho propôs, como recomendação de boas práticas, não propriamente como norma regulamentar, alguns critérios para o descarte de materiais arqueológicos. O documento é muito prudente e cuidadoso e a sugestão de descarte aplica-se apenas a situações excepcionais, quando há espólios muito volumosos e repetitivos, por exemplo, na escavação de uma fábrica de louça ou em aterros contemporâneos. Porém, a proposta tem levantado muitas reações, porque a lei portuguesa tipifica como património arqueológico do Estado todos os objetos que procedem de uma escavação arqueológica, independentemente da sua natureza, estado ou condição. Eu acho que nós estamos num momento muito importante, porque estamos criando protocolos de gestão para as instituições, que são orientações subsidiadas por conselhos de importância internacional e nacional. Atualmente eu faço parte do board do ICONCC, que é o Comitê de Conservação do International Council of Museums, o Conselho Internacional de Museus, e na primeira semana de setembro foi aprovado em assembleia, na 25ª Conferência Geral do Conselho Internacional de Museus, que aconteceu em Kyoto, no Japão, uma recomendação sobre reservas técnicas. Então, nesse momento, essa recomendação aprovada, ela é um passo significativo no que tange à compreensão do valor das coleções armazenadas em reservas técnicas, da demanda de políticas públicas voltadas a uma gestão científica desses espaços museais e a demanda do comprometimento das instituições museais para o estabelecimento de protocolos e diretrizes e planos que devem ser incluídos no plano diretor. Então, quando eu penso em possíveis soluções, bem, as soluções necessariamente passam pela busca de formulação de políticas públicas de gestão de acervos. Eu penso que passa também pela formação de quadros profissionais na área da conservação,
e também na área da museologia. Eu também acho que passa pelo incentivo que pode vir dos programas de pós-graduação para que exista mais pesquisa desses acervos, ou seja, que os pós-graduandos se dediquem a pesquisar esses acervos que, na maioria das vezes, estão inertes nas instituições. E, juntamente com isso, obviamente, que existam mais oportunidades para a extroversão desses acervos. E aí, neste caso, até mesmo a iniciativa privada poderia se tornar engajada nesse tipo de ação. Nesse contexto de enfraquecimento físico e moral das instituições de pesquisa no nosso país, acredito que precisamos estar atentos para evitar a pulverização de recursos na criação de novos espaços vazios, cheios de caixa, e concentrar nossas ações na qualificação e engajamento das instituições e museus que salvaguardam e pesquisam acervos arqueológicos. Divulgação máxima desses acervos, das nossas pesquisas dos acervos, trabalhar com a mídia a nosso favor e, sobretudo, disponibilizar esses acervos online, na internet, cada vez mais, para que as pessoas se deem conta de que eles existem. Eu penso, sobretudo, nos museus universitários, uma vez que a gente está tendo as nossas universidades públicas desmontadas, que já não tem mais recursos realmente para fazer o trabalho mais material, então vamos fazer um trabalho mais virtual com esse material, no sentido de divulgar. O futuro de coleções e reservas técnicas depende do reconhecimento das instituições dessa recomendação aprovada em Kyoto, no âmbito do Conselho Internacional de Museus, mas também demanda a qualificação de profissionais para o atendimento dessa recomendação. Então a gente tem que pensar em como questões, por exemplo, de gênero, de sexualidade, são representadas por esses acervos e fazer com que os acervos arqueológicos sejam relevantes para essas pautas que estão no cenário, né, de debate e luta política no Brasil contemporâneo. Então apenas com essa ampliação dessa base de apoio, a partir do momento que essas pessoas se veem representadas no nosso trabalho, seja por meio de uma apropriação, de uma ressignificação desses acervos, né, e que elas possam efetivamente ter voz nesses palcos, né, para que a interpretação desse patrimônio do passado, né, devemos lembrar que ela é feita no presente, então que a gente consiga envolver esses coletivos para essa interpretação. A partir daí, as pessoas vão estar engajadas também, e essa nossa militância hoje, né, aqui nesse terceiro fórum, vai estar cada vez mais ampliada, e com certeza o significado desse trabalho e dessa luta vai ser ainda maior. Acho que já estamos nesse caminho e precisamos permanecer nessa luta. Eu vejo 3 tópicos que eu gostaria de destacar, né? Primeiro, eu acho que é sempre necessário o refinamento constante da capacitação profissional. Eu acho que sistematicamente nós temos superado alguns impasses, né, neste contexto, mas eu acho que ainda temos muito a caminhar. Em um segundo momento, eu considero fundamental a resiliência, para continuar discutindo os problemas que identificamos. Na verdade, não é como temos feito nas últimas décadas, mas essa resiliência ainda vai ser muito necessária. E, por fim, eu considero importante a resistência para enfrentamento, né, para o enfrentamento das adversidades, que neste momento são muitas e vêm de muitos lados. O futuro dessas coleções passa mais por reclamar meios e condições para o seu estudo do que apenas por assegurar um espaço para os guardar. Assim se cumprirá a função social da arqueologia: fazer história, produzir cultura e contribuir para sociedades mais informadas e mais respeitadoras das diferenças no tempo e no espaço, que é essencialmente o que nos ensina a arqueologia.